estamos começando o nosso programa Encontro Fraterno. E eu pergunto a você, você é uma pessoa de fé? Este é o assunto do nosso programa de hoje, a fé e o poder da prece. Para conversar conosco, recebemos Elza Ferreira, nossa amiga que é escritora, palestrante, trabalhadora espírita. Você acompanha ainda no nosso programa Calcide Sarroris com o quadro O Evangelho Responde, a dica de leitura da semana com Virgínia Wilson e finalizando com o Momento Cultural. O programa Encontro Fraterno é o Espiritismo na sua TV. Fique conosco. Hoje nós temos a alegria de receber mais uma vez para o bate-papo, que agradável, nossa amiga Elza. Elza, seja bem-vinda. Boa tarde, Ivana. Obrigada pela gentileza, né, de a gente estar aqui explanando sobre a fé e a prece tão importante na vida do ser humano e das pessoas. E a Elza que coordena aqui na Federação Espírita de Goiás o trabalho do atendimento fraterno. Elza, você que está aqui diretamente, diariamente, em contato com as pessoas que buscam a federação, muitas vezes com problemas, com sofrimentos, né? Você vê nitidamente a importância da fé na vida dessas pessoas. Claro e nítido, Ivana. Não temos como negar a importância da fé e da prece. Porque através da prece, a pessoa vai adquirindo a fé, né? E a fé e a prece é um louvor, é um pedido e é um agradecimento. Bom, então vamos entender um pouquinho. Você já está definindo para nós o que seria a prece. A prece, ela tem alguma fórmula especial? Não. A prece, ela é do coração. Ela deve ser feita pelo aquilo que a pessoa está sentindo dentro de si. Existe a fórmula escrita da prece. Quem às vezes está tão ruim, ela não tem condições nenhuma nem de saber fazer uma prece espontânea, a gente indica o final do Evangelho, né, segundo o Espiritismo, para que elas leiam a prece ali, e tem também o livro sobre prece. Mas a prece verdadeira é aquela que você faz de dentro da sua alma, é aquela conexão com o alto. Nós temos também livrinhos, um livro Preces Espíritas, ele é pequenininho, ele é de bolso. Então, porque antes da gente ter fé, Ivana, nós temos que acreditar, né? Temos que crer. A fé vem da sua crença. Se você não crê que algo positivo possa acontecer na sua vida, que a prece que você está fazendo vai te trazer algum benefício, ela fica inócua, porque você tem que ter a fé verdadeira dentro de si. Mas existe, Elza, alguma forma correta, por exemplo, de orar? Porque o Evangelho diz que nós devemos entrar para o nosso quarto, não é? E no silêncio ali daquele momento, dialogar com Deus. Isso quer dizer que existe momento certo, existe lugar certo, ou a prece sincera, ela pode acontecer a qualquer momento? Em qualquer momento, Ivana. Eu falo, pode acontecer no trânsito. Quando eu dou muito esse exemplo. Às vezes é engraçado que a maior dificuldade quando a gente faz uma enquete na sala do tratamento, ou na quinta-feira, eles não têm paciência no trânsito. Então eu falo, gente, enquanto vocês estão no trânsito, coloca uma música suave e faça uma prece ali. Faz uma prece por quem está em volta de vocês. Faz uma prece por você, para você adquirir paciência. E algo importantíssimo na prece, Ivana, é o Pai Nosso. Impressionante, que foi a única oração que Jesus nos deixou, né? Então, quando a pessoa fala, você está sem paciência, às vezes no trabalho, eu falo, gente, vai num lugarzinho, vai lá numa salinha contínua lá, sabe? E faça a sua prece. Não existe lugar para se fazer prece. Você pode fazer uma prece até no meio do barulho, se você conseguir. Agora, o ideal, realmente, é você se isolar. Esse é o ideal. Mas como a modernidade está tão avançada, às vezes você não tem esse tempo, você chega em casa à noite cansado, então você faça a sua prece de coração crendo, porque só com os lábios não resolve. E para quem que eu devo endereçar a minha prece? Nossa Senhora, você deve endereçar a sua prece
para quem você... Essa pergunta é super interessante. Porque me perguntam assim, mas eu estou com raiva de uma pessoa, eu posso fazer prece para essa pessoa? Eu digo não. Como que você vai fazer prece para uma pessoa que você está com raiva dela? Faça uma prece para você. Para acabar a raiva. Para você acabar a raiva, né? Então você faça essa prece. Não adianta você orar porque você está com ódio, você está com desejo de vingança. A sua prece vai sair muito fragilizada, sem força, né? Porque então, nem é sincera, né? Não, já que isso, você sente raiva, né? Exatamente. Então você tem que ore por você para que você possa acabar com essa mágoa, para que você possa acabar com esse sentimento de mágoa, de ódio, de raiva. E você sabe que depois elas viram para mim e dão retorno? Olha, mas você tem razão. Como eu comecei a rezar para mim, eu senti que minha mágoa dessa pessoa estava terminando. Olha que beleza, né? Não é? Então são exemplos do dia a dia que a gente tem e o retorno. Às vezes a pessoa é questão de obsessão, né? Vamos entrar um pouquinho. Na prece e na fé. Ai, mas olha, a minha cabeça fica 24 horas pensando nisso. Eu falo, gente, existe um método muito bom. Se você não consegue fazer a prece do coração, você reza um Pai Nosso. Repetidamente. Tem gente que fala assim, rezei 30 Pai Nosso hoje durante o dia. É como um mantra. É um mantra. E é porque enquanto a pessoa está fazendo ao Pai Nosso, aquele pensamento está saindo da cabeça dela, né? Então, quando ela termina a oração, o Pai Nosso, ela já diminui um pouquinho o pensamento, ela consegue aliviar. Ajuda. E chega de noite, a pessoa está bem mais tranquila. São métodos práticos, né? Tá certo. Nós estamos conversando aqui sobre a prece, sobre a fé. Nós vamos para um breve intervalo e no retorno nós queremos saber da Elza. A nossa prece, ela tem que ser para Deus, para os santos, para quem que nós vamos pedir? Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Acompanhe antes a nossa amiga Virginia Wilson com a dica de leitura da semana. A dica de hoje é o livro Memórias de Suicida, de Ivone Pereira, e o espírito é Camilo Castelo Branco. É um livro que retrata para todos nós, primeiramente, o sofrimento que aqueles que atentam contra a vida praticando suicídio vão encontrar do outro lado de lá. E principalmente a percepção de que a vida não continua e que eles continuam a sofrer as dores causadas pelo ato praticado contra a vida. Entretanto, na segunda parte do livro, nós vamos ver o trabalho maravilhoso sob a coordenação de Maria de Nazaré, que é feito para recuperar esses espíritos. Trabalho esse que implica numa dedicação maravilhosa de instrutores espirituais que vão gradativamente aumentando a autoestima e a confiança dessas entidades. Vale a pena a leitura e um dos fatos mais marcantes no livro é quando, numa fila de espíritos desencarnados indo para o processo de planejar a nova vida, vislumbramos um muito feliz, muito alegre pela sublime oportunidade. Então, o orientador espiritual fala para Camilo Castelo Branco, aquele ali vai ser um vencedor, porque ele confia em Deus e porque ele tem esperança. Leiam Memórias de Suicida, livro instrutivo e que mostra para a gente a bondade e a justiça de Deus. Boa leitura.
Estamos de volta hoje falando aqui sobre a prece e o poder da fé. Elza, quando nós fazemos então as nossas orações, nós temos que pedir para quem? Para Deus, para Jesus, para os santos? Nós devemos pedir para quem o nosso coração pede, para nós fazermos a prece, né? Tem gente que se dirige a Deus, que é o nosso Pai maior. Mas aí alguém pensa assim, mas ele está tão distante de mim, aí vai e pede para Jesus. Jesus é o Espírito iluminado mais próximo a nós, que a gente até pede para ele levar para Deus, por Pai, né? As nossas preces. E temos tem gente que reza para santo, ótimo, né? O importante é o sentimento. O importante é o sentimento. Agora, Maria é a oração das mães, né? Porque ela é mãe de Jesus, né? Então a gente pede para Maria, a senhora sabe como que é ser mãe, a senhora sabe o sofrimento, a senhora viu o filho da senhora na cruz, então eu também estou com meu filho necessitado. Então cada um, Ivana, deve fazer aquilo que está com vontade, e a fé vai crescendo, de acordo, mesmo que a pessoa fale, eu não tenho fé, mas se você começar a fazer a prece e sentir o resultado, aquele resultado dentro de você, que acalmando e sentindo aquele sentimento de amor por Jesus, por Deus, por santo, automaticamente começa a brotar um pouco dessa fé. E o que nós devemos pedir nas nossas preces? Nós podemos pedir qualquer coisa? Também existe pedir, nós podemos, mas há um engano, porque quando a pessoa pede, ela acha que, porque Jesus disse, pedi e obtereis, né? Então, quando a pessoa pede, ela acha que, eu já escutei gente falar assim, Deus é obrigado a me dar o que eu estou pedindo, porque Ele é meu pai, e pai não nega nada para filho. É um grande engano, sabe por quê? Um pai que um filho de 12 anos pede a chave do carro para dirigir o carro, se ele der, ele não é inconsequente? Irresponsável, né? Não é? A criança sabe que naquele momento não pode dirigir? Ele não sabe. Né? Então, é assim também a nossa prece para Deus. Nós estamos pedindo, mas eu posso pedir, devo pedir mesmo. Mas eu sempre recomendo que no final coloque, Pai, seja feita a sua vontade. Porque eu não sei o que é melhor. Às vezes eu estou pedindo algo para um filho meu que de repente que não é o melhor para ele. E eu não sei. Eu, como encarnada, eu não sei o que é melhor. Você sabe o que é melhor para um filho seu? Muitas vezes nós acreditamos que sabemos, mas na verdade Deus sabe muito melhor do que nós, não é? Exatamente. Então, você quer que seu filho estuda, que ele trabalhe, que ele fique bem na vida, que ele tenha um bom futuro, uma família. Mas espiritualmente, será que isso tem um caso na minha família de um filho meu que tem uma dor crônica? E eu pedia muito para que Deus ajudasse ele a tirar essa dor crônica, mas colocava, seja feita a sua vontade. O retorno foi maravilhoso. Sabe o que ele me fala hoje? Mãe, bendita seja essa dor que eu tenho. Eu estava só olhando o lado material e agora eu estou olhando o meu lado espiritual. Esta dor reformulou a minha existência. Ou seja, talvez seja o remédio amargo que nós precisamos naquele momento. Exatamente. Para uma cura real. Real, que a cura real, às vezes não é do corpo físico, né? É do espírito. Jesus, ele comparou a nossa fé com o grão de mostarda, né? Que nós sabemos que é um dos menores grãos que existem, né? Pois é. Jesus quis dizer, então, que na verdade a fé que nós temos hoje, ela ainda é muito frágil, ela ainda é muito insignificante. Se nós tivéssemos uma fé um pouquinho mais consistente, nós poderíamos obter muito mais coisas? Não. Primeiramente que a gente não pode medir fé, né? Fé, ela é de cada ser, de cada indivíduo. Às vezes você pode me dizer assim, eu não tenho fé, e eu dizer eu tenho muita fé, e você ter muito mais do que eu que estou dizendo que tenho, né? Então a fé, agora, do tamanho, veja só, o tamanho de um grão de uma mostarda,
Ele já não Jesus nunca pediu muita coisa para nós, Ivana. Jesus sempre pediu o mínimo. E a gente não consegue fazer nem esse mínimo. É um tamanzinho do grão de mostarda. Você, quando pedir, você deve acreditar nesse grãozinho de mostarda, nessa fé, que isso você está pedindo e que vai acontecer. Só que você não sabe o que vai acontecer, o que você está pedindo. Mas com certeza vai acontecer o melhor. Aquilo que é o melhor para cada um de nós. Aquilo que é o melhor para cada um de nós. E que ele, quando ele disse que a fé transporta montanhas, o que ele quis nos dizer? Que através da fé nós vamos conseguir diminuir os nossos sofrimentos, né? Romper os nossos obstáculos com muito mais facilidade, tendo aceitação do que a gente não pode modificar. Porque tem determinadas coisas que é só a fé, Ivana. Só a fé que nos sustenta. Porque sem essa fé, nós não aceitamos a revolta, ao ódio, ao suicídio, né? Há tantas consequências, ruins. Pela não aceitação, né? Nós temos Jerônimo, né? Jerônimo Mendonça, que em cima de uma cama deu exemplo de fé maravilhoso. Do quê? Na aceitação da sua dificuldade e do seu problema. Muito bem, Elza, nós vamos novamente para um breve intervalo, mas no retorno nós queremos saber, existe fé verdadeira? Qual é a diferença, então, dessa fé verdadeira e o outro tipo de fé? Você acompanha antes Calcito Sarroris com o Evangelho Responde. Nós voltamos já já. Olá. Veremos hoje um texto em que Moisés estabelece uma proibição. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 11, em que Moisés proíbe a comunicação com os mortos. Que em teu meio não se encontre alguém que, dentre algumas outras coisas, invoque os mortos, interrogue os espíritos ou os adivinhos. Aqui está a proibição estabelecida por Moisés. Então nós poderíamos dizer que a Bíblia proíbe a reunião mediúnica. Não é bem assim. Porque ao mesmo tempo que Moisés proíbe a comunicação com os espíritos, ele, Moisés, sob a recomendação do Senhor, realiza uma reunião mediúnica. Está em Números, capítulo 11, versículos 16 a 30. Moisés estava com um problema, e eu concito aos companheiros para procurarem em Números, capítulo 11, e ler. Moisés estava com um problema. E sempre que a gente está com um problema, qual é a melhor solução? Orar. E ir em busca do Senhor. E é exatamente isso que Moisés faz. Foi em busca da inspiração superior. E na prece, o Senhor lhe aparece e lhe recomenda o seguinte: reúne 70 anciãos de Israel. Tu levarás à tenda das reuniões e eu descerei para falar contigo. Tomarei do Espírito que está em ti e o porei neles. Uma proposta de uma reunião mediúnica. E assim, efetivamente, Moisés cumpre e reúne na tenda das reuniões. Temos que lembrar que eles estavam no deserto.
tinham saído do Egito e indo em direção a Canaã, naquele período. E o Espírito do Senhor vai até a tenda e dá a orientação precisa a todos. Ora, então a gente observa que a proibição de Deuteronômio, capítulo 18, ela encontra sob condições, não é toda e qualquer reunião mediúnica. É sim aquelas reuniões que se pretendam apenas interrogar os espíritos ou aos adivinhos para banalidades. É reunião de copo de vidro mexendo, de fenômenos sem nenhum objetivo moral, sério, instrutivo. A reunião com o Senhor era instrutiva, por isso foi realizada. A proibição de Moisés é: evite a banalização da conversação com os espíritos. Esse é o sentido da proibição que Moisés emprega em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 11. O Evangelho responde. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Nós estamos de volta hoje falando sobre a fé, a prece e a importância delas na nossa vida. Conversando conosco, Elza Ferreira, nossa amiga, escritora, trabalhadora aqui da Federação de Goiás. Elza, fala-se muito em fé verdadeira. E nós sabemos que algumas pessoas, quando exercitam a sua fé por meio da oração, acabam sendo um pouco egoístas. De que forma? Pedindo aquilo que me interessa, que me beneficia, às vezes não me preocupando tanto com a coletividade, né? Me preocupando somente comigo mesmo. Será que a fé verdadeira, então, é aquela em que quando eu oro, quando eu peço, eu deixo de lado o meu egoísmo e eu entrego nas mãos de Deus? Ou aquela fé que eu exijo de Deus, como você deu exemplo agora há pouco, né? Será que existe realmente uma fé que é verdadeira e uma fé que não é verdadeira? Não, acho que todas as fés, elas são verdadeiras. Toda fé é verdadeira, né? Seja ela... E é engraçado que no Livro dos Espíritos, a pergunta 660, me parece, ela esclarece muito essa situação. A pergunta é a seguinte: por que tem pessoas que oram muito, falam que tem muita fé, mas são pessoas más, egoístas, fofoqueiras e fazem o mal? Como que fica essa pessoa? Aí diz, porque a fé é apenas da boca para fora, Ivana. Então a fé verdadeira é essa que vem do coração. Agora, nós não podemos medir fé, né? Tá certo. Não temos como medir. Mas a fé da boca para fora, ela realmente, as pessoas percebem em volta que é uma fé um pouco falsa. Só de aparência. Só de aparência. Então a fé verdadeira, seja ela, tem um ditadinho, né, um nego que ia na igreja e um rico, você sabe, né? Não. Eles iam os dois rezar toda manhã. O rico rezava e o escravo lá dizia: Senhor, seu nego está aqui. Senhor, seu nego está aqui. E os dois morreram mais ou menos, desencarnaram na mesma época. E chegou lá, o negro passou e foi para um lugar bom. E o rico foi brecado na porta do céu, né? Vamos dizer assim. Aí por quê? Não, porque ele só dizia isso: Senhor, seu nego está aqui. Mas ele dizia com fé, com ardor. Você só falava dos lábios para fora. Então você vai aprender a falar do coração. A ter o sentimento. Ter o sentimento. Tem que ter o sentimento. E esse sentimento de fé,
É verdade que as pessoas que têm uma fé, que são ligadas a alguma religiosidade, algum tipo de religiosidade, essas pessoas elas adoecem menos, ou mesmo quando adoecem, elas têm uma facilidade melhor para se recuperarem? A medicina hoje, né, como disse sempre Kardec, que a doutrina espírita era a razão, né? Então, a razão está chegando à medicina, porque eles estão comprovadamente que a fé tem curado realmente as pessoas. É algo inusitado a medicina chegar a essa conclusão. Aqui mesmo na federação tem médicos que mandam as pessoas vir para o tratamento, para o atendimento fraterno, em busca desta cura. Às vezes, Ivana, não cura o corpo físico, mas ela cura o espírito. E curando o espírito, a pessoa tem mais força, mais coragem para levar avante esse problema de dor física, de doenças degenerativas, né? Nós temos aqui mesmo, na federação, casos de pessoas que estão com doença degenerativa, numa cadeira de rodas, vêm para o ESD, estudam e tem essa fé dentro deles. Mas não podemos medir fé. Tá certo. Né? Mas é algo que tem que brotar. Gente, ajuda. Mas como ajuda uma oração? Como ajuda uma prece? Como nos ajuda a ligarmos a Jesus nos nossos momentos de dificuldade, sabe? Porque o planeta passa por um momento de transição muito grande. Então nós temos que... E aí, aquela lição da sabedoria, oração da sabedoria, eu não sei ela de cor todinha, mas assim... É coragem e para mim mudar aquilo que eu posso modificar e aceitar o que eu não tenho como mudar, né? Então, na aceitação é a minha fé. Elza, nosso tempo infelizmente está acabando. Para as pessoas que estão nos assistindo, tem algum tipo de obra, algum livro que você possa recomendar para que as pessoas possam se aprofundar nesse assunto? Olha, a primeira recomendação é o Evangelho segundo o Espiritismo. É a nossa base. Temos a Fonte Viva, que é o tratamento, atendimento fraterno. Fonte Viva de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Tem esses livrinhos pequenos, Ânimo, Minuto de Sabedoria, tem as parábolas de Jesus, do Caibar Schutel, né? Uhum. Então, temos você lendo o Evangelho à noite, ou a Fonte Viva, eu falo assim, ela levanta cadáver. Porque ela te traz aquela fé, aquele ânimo de você estar. Quando Paulo fala lá, estás doente, caminhe mesmo com os joelhos desconjuntados, aquilo dá uma força para a gente, sabe, Ivana? Uma força descomunal. O Evangelho no Sermão do Monte, né? Então, termos realmente a consciência que neste planeta nós precisamos acender a vela da fé, da prece e da oração. E, através disso, estendermos as mãos para o próximo, que às vezes está sofrendo muito mais do que nós mesmos. Elza, uma alegria ter você aqui novamente. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, Ivana. Nós agradecemos a você que nos acompanha todas as semanas. Você acompanha agora o Momento Cultural. Tenham todos uma ótima semana, fiquem com Deus e até semana que vem.